A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Feliz Ano Novo para todos. É a primeira oportunidade que nós estamos tendo do primeiro sábado aqui na Rádio Imperial. Então, nós queremos desejar a todos um feliz Ano Novo pela nossa rádio, a mais querida da cidade. E hoje nós estamos aqui no nosso programa, vamos bater um papo. Como já é costumeiro aqui estar entre nós, vamos conversar aqui com o doutor Henry Grazinoli, o professor doutor Henry Grazinoli, sobre o nosso novo governo federal, sobre os nossos ministros, fazer uma análise sobre alguns ministros aqui. Tá, doutor Henry? Bom dia. Bom dia, Paulo Magno. Bom dia, pessoal, amigos da Rádio Imperial, aos ouvintes. Também desejar um feliz ano novo e que esse ano a gente possa, enfim, no final, no 31 de dezembro, que a gente possa festejar algumas vitórias, né? Se Deus quiser, que ele há de querer, né? Ô Henrique, o que, que você achou da cerimônia de posse? Bom, uma das mais emocionantes que eu já vi. Foi emocionante, não foi? Foi. Eu acho que a palavra emoção, ela resume melhor o que foi. Porque emocionou até pessoas que não foram eleitoras do presidente eleito, do presidente empossado. Eu costumo assistir essas cerimônias, eu sou afeito a esses atos litúrgicos, essa liturgia do poder, eu gosto disso, eu acho bacana. Acho também bonito. E fiquei emocionado. Primeiro porque houve uma participação popular inédita, né? Uma participação, uma quantidade de pessoas em Brasília foi algo assim... Verde e amarelo. Verde e amarelo, né? Os hotéis dão conta de que nunca tiveram lotação como tiveram nessa posse. E olha que nós tivemos posses passadas aí muito festejadas, digamos assim. Então, eu acho que a posse, ela enfechou, digamos assim, ela encerrou uma etapa cívica, de uma forma cívica. Acho que nada mais cívico do que foi aquela posse. Inclusive com o presidente integrando a faixa. O Temer integrando a faixa para o presidente. Houve uma transição de poder, quer dizer, respeitou-se a liturgia, respeitou-se a população brasileira, porque acho que quando um político, quando um dirigente sai do poder e não transmite a faixa, como a gente está cansado de ver por aí, aqui em Petrópolis aconteceu isso na última posse, né? Quer dizer, uma coisa feia, o prefeito saiu, não apareceu no dia para transmitir. Eu acho que isso é um desrespeito à população, ao povo. E um excesso de respeito a si mesmo e ao poder, que na verdade pouco significa. Então eu fiquei emocionado, achei extraordinária a intervenção da primeira-dama, a Michele. Eu ia perguntar sobre isso. Muito bonito, né? Espontâneo, absolutamente improvável. E aí você vê a simplicidade do presidente. Antes dele falar, ele cedeu a palavra à mulher dele, né? Para quem é taxado de machista... É uma contradição. Né? É uma contradição total, né? Ele já tinha ensaiado isso mais de uma vez, inclusive no dia que foi anunciada a vitória dele nas eleições, na casa dele, ele ofereceu a palavra a ela, antes de falar, e ela naquela ocasião não quis fazê-lo. Eu acho que isso dá uma demonstração também de que nós temos uma primeira-dama que é uma pessoa muito comprometida. E aí agora temos acesso à biografia dela, o que não tínhamos, né? Exato. Inclusive uma matéria que saiu na mídia recentemente sobre a vida dela, desde jovem, em uma família humilde. Né? O pai não é de agora. Não, o pai dela é um motorista de ônibus, aposentado, são lá daquela cidade satélite Brasília, né? Isso. E ela sempre envolvida com trabalhos sociais e trabalhando, procurando ganhar a vida. Então me parece, nós temos certeza que nós temos um casal digno ocupando o Palácio do Planalto, né? Perfeito. O que vai acontecer agora, a gente evidentemente não sabe. A gente sabe do discurso, a gente sabe das promessas, né? Falando em discurso, o que você achou do primeiro discurso do presidente dentro do Congresso Nacional, do Parlamento?
no parlatório, né? Não, no parlamento. No parlamento. Ali quando ele tomou posse. Isso. Olha, eu percebi um discurso curto, né? Ele foi muito objetivo. Muito objetivo, né? Porque ele é muito conhecido ali, né? É. Ele ficou 25 anos ali dentro. E me tocou o momento em que ele disse que estava se casando com os parlamentares. Ele usou essa expressão: estou me casando com vocês. O que deu sinal de que uma coisa é a autoridade do presidente e a autoridade dos eleitores que elegeram e de todo o povo brasileiro que agora ele representa, porque agora não tem mais eleitor de Bolsonaro. Exatamente. Agora somos todos nós. Então, essa autoridade que ele vem reafirmando que tem que ser respeitada pelo Congresso. Quer dizer, o Congresso Nacional não pode recusar a proposta que foi abraçada com muita clareza pela população brasileira. Exatamente. Porque aí sim será uma grande traição. E eu me refiro, evidentemente, ao Congresso que vai assumir em fevereiro. Porque esse Congresso que está lá hoje ainda não é o nosso Congresso que foi eleito. Né? Então, em fevereiro, depois que o novo Congresso tomar posse, então aí nós vamos ver se esse casamento que o presidente Bolsonaro anunciou no dia da posse ali no Congresso, vai acontecer. Se ele vai acontecer. Para mim, embora algumas pessoas desprezem a cultura do presidente, eu não desprezo. Acho que ele é um homem sábio. Talvez ele não tenha uma cultura dialética, não tenha aquela capacidade de comunicação que outros têm de sobra. Exatamente. Mas ele tem de sobra autenticidade e verdade, né? Sente-se isso no que ele fala. Exatamente. Então ele não precisa ficar enfeitando com as palavras. Ele não tem essa necessidade. Aliás, e sobre o segundo discurso lá no parlatório, lá para o povão que estava lá esperando? Sinceramente, eu acho que foi um show de civismo. Foi espetacular. Eu ouvi e vi pessoas, até pessoas que não votaram nele. Ele abrindo aquela bandeira junto com o Mourão. Foi um ato, né? O respeito que se deu ali, a própria atitude do Michel Temer, que é um homem educado, né? Michel Temer não é nenhum deseducado. Não. Eu tenho para mim que abrilhantou aquela cerimônia. Mas o discurso de Bolsonaro, quando ele se refere à extinção, ao fim do socialismo, né, ele faz ali uma declaração que não é novidade, diga-se de passagem. Isso aí ele vinha trabalhando, né, os eleitores dele sabem muito bem qual é a visão política dele, mas aquele anúncio ali no parlatório, me parece que foi, na verdade, aquela reafirmação, né, ela foi no sentido de dizer o seguinte: nós temos absoluta certeza do que queremos fazer e não recuaremos. Nós não vamos recuar. E eu acho que isso é muito importante, sabe, Paulo? Porque o que acontece é que você não faz mudanças sem fazer a mudança. Exatamente. Não existe mudança só na retórica. A gente vê que ele está muito bem com o Mourão, né, quando ele se dirige brincando com o Mourão, né? Com licença, meu general. Né, o respeito que, apesar dele, ele é o presidente da República. E ele sabe. Hoje ele é chefe do Mourão. É chefe do Mourão. E das Forças Armadas. Mas o respeito, né? Brincando, mas demonstrou o respeito que existe da hierarquia dentro das Forças Armadas. Uma série de reafirmações, a caneta que assina os atos, não é? Porque isso tem sido, a vida dele foi assim. Exatamente. Né? Você vê que um homem que teve 6 mandatos no parlamento brasileiro, ele mora numa casa relativamente muito simples na Barra da Tijuca. A casa dele é um condomínio de classe média. Exatamente. Ao passo que a gente vê grande parte dos parlamentares e ex-parlamentares. Eu espero que ele, ao sair, continue morando ali. Continue no mesmo padrão, né? Porque salário de presidente da República não dá para ficar rico. Não dá para ficar rico, não. Alguns ficam, mas não dá, né? Não dá, não. Ô, Henry, falando a respeito disso também, muito importante o discurso, achei um discurso da primeira-dama, um discurso muito emocionante, né? Eu acho que até a menina, a moça, que estava traduzindo, falando na nossa língua, o discurso que ela falava em Libras, realmente foi
ela se emocionou. E eu acho que foi um discurso emocionante dela, né? Foi. Eu fiz uma leitura que foi a seguinte, Paulo. Michelle, e coincidentemente Michelle Obama, se parece muito com a conduta de Michelle Bolsonaro, pelo menos nessa fase. Ela traz, eu acho que a Michelle Bolsonaro, a nossa primeira-dama, ela quis dar um recado exatamente para as feministas que criticavam o marido dela. Porque, veja, eu acho que as feministas têm bandeiras importantes. Sim. A valorização da mulher, não resta dúvida. O reposicionamento da mulher na sociedade. São conquistas que tem que ser. E nós, homens, pelo menos uma parte de nós, defendemos isso e somos totalmente favoráveis. Porque nós somos iguais mesmo, em que pese as diferenças naturais. Sim. De sexo, mas não necessariamente como cidadãos. Somos iguais como cidadãos. Exatamente. Como pessoas. Então eu acho que, eu penso que ali ela valeu-se da condição dela de uma ativista social que ela é, no sentido positivo. Ela age. Ela atua há muitos anos. E calou a boca de todo mundo, né? Exato, e mostrou o seguinte, olha aqui, o presidente, o nosso presidente, o meu marido, ele valoriza a mulher. Ele não desrespeita a mulher. Então é um sinal para a mulher brasileira, que eu acho que está muito, muito bem representada. Né? Eu até publiquei um artigo onde eu disse que a inteligência e a importância da mulher brasileira estava muito bem representada por Michelle Bolsonaro. E, além disso, ela dá um recado de que nós precisamos defender e promover uma instituição chamada família. E o que é família? Nada mais é do que uma convivência de pessoas num grupo com base em valores importantes, né? Honestidade, companheirismo, todos esses valores... É a base fundamental, sedimentar do Estado, de né? tudo. Porque família é tudo. É tudo. Se você quiser destruir um país, você destrua a família. É o que estamos fazendo, né? Bom, vamos falar sobre os ministros. Vamos começar pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Em seu quarto mandato como deputado federal, o veterinário Onyx Lorenzoni será o braço direito do Bolsonaro, ocupando o cargo de ministro-chefe da Casa Civil, responsável pela supervisão das demais pastas e pela articulação política com o Legislativo. Com 64 anos de idade, ele foi o segundo candidato da Câmara dos Deputados mais votado do Rio Grande do Sul. Onyx tem sido uma das vozes mais atuantes da transição, nomeado ministro extraordinário, né? O futuro chefe da Casa Civil foi o principal articulador do presidente Bolsonaro junto ao Congresso durante a campanha presidencial e deve ser o encarregado de formar a base aliada do futuro governo. O que você acha dele, Henrique? O Onyx Lorenzoni pertence ao que a gente chama de banda boa do Congresso Nacional, né? Ele é de uma linha mais conservadora, um político que tem um passado limpo, né? Andou aí sendo objeto de um inquérito aí, mas que uma coisa que não tem nenhuma razão nem fundamento, não se trata de apropriação de dinheiro público, nada disso. Então, eu acho que o presidente escolheu bem. Segundo, é um político profissional. E a Casa Civil precisava, de fato, de um político profissional, um homem experiente, né, com experiência na Câmara dos Deputados. Uma pessoa que não fale bobagens. Que não fale bobagens. Por exemplo, você quer ver? Eu acho que começou bem essa semana. Porque, veja, o Bolsonaro sabe que não deveria enfrentar o Congresso agora nessa fase de eleição do presidente. Então o que ele fez? Ele se afastou e o partido dele vai apoiar Nós vamos falar isso mais adiante. O atual presidente. Então uma atitude que me parece de profissional. Ela não é... o pessoal está começando, mas toma lá da cá. Não teve tomar lá da cá, não pediram nada, não deram nada. É uma atitude política, né, da melhor política. Então eu acho que o Onyx, ele é a pessoa capacitada para isso. Eu tenho absoluta certeza que sai da cabeça do Onyx essa ideia de isso já é um arranjo para poder formar uma bancada de apoio que o governo tanto vai precisar. Essa é uma razão. A outra coisa que me atrai a biografia do Onyx é que eu sinceramente, sem nenhum
preconceito, né? Eu gosto muito dos políticos da região sul, principalmente lá do Rio Grande do Sul. Eu também gosto de alguns. Tem uns políticos, existe uma categoria de políticos, até mesmo em partidos de esquerda. Aquele rapaz novo, que inclusive é deputado lá do Rio Grande do Sul, é o Renzi, né? É o Renzi, Ele é um rapaz esplendoroso. O que se elegeu agora, governador também. Exatamente, um rapaz novo, jovem político que vem de família tradicional. Exato. Lá. Então eu acho que nós estamos bem representados. É evidente que nós temos que ter consciência, né? O povo tem que ter paciência, porque nós estamos fazendo uma revolução mesmo. Esse governo é um governo revolucionário. É a revolução da verdade. Talvez eu gostaria até, de repente, de uma comparação abrupta, mas de qualquer maneira uma comparação. Nossa revolução industrial. Não no sentido de criar indústria nem nada, mas será uma revolução. Com o mesmo impacto. Com o mesmo impacto. Ela tem o mesmo impacto, né? Sem dúvida. Porque eu acho que muitas empresas também virão para o Brasil. O Brasil criará um novo corpo de empresas sólidas que darão emprego à população. Né? Sabe, Paulo, eu tenho ouvido, essa semana mesmo, vi uma entrevista do Nelson Motta, aquele compositor, produtor inteligentíssimo, né? Muito inteligente, defendendo a eleição do Bolsonaro, dizendo que votou nele. E o entrevistador, que é um esquerdista conhecido, ele perguntou: mas você saiu da esquerda e foi para a direita? Aí ele falou assim: ô fulano, ele estava sendo entrevistado pelo Juca Kfouri, aquele jornalista esportivo de São Paulo, que defende Lula há muitos anos. E aí o Mota disse para ele o seguinte: todo mundo devia morar pelo menos 5 anos nos Estados Unidos, porque talvez seja o maior exemplo, né? A América do Norte é o maior exemplo da vitória do Estado liberal, do capitalismo, onde todos têm oportunidade, onde a miséria é pouca, onde se atende a todos. Então ele dizia: a minha experiência de viver nos Estados Unidos me mostrou que o socialismo é uma utopia, é impossível, ele é absolutamente inviável, não funcionou em lugar nenhum do mundo. Exato. Então, eu acho que é uma revolução, sim. E como tal, ela está causando esse impacto, porque é o impacto, abre aspas, de quando a luz encontra a treva. Você acha que está faltando... O Marcos Carneiro, colega nosso aqui da rádio, está fazendo a pergunta a você. Qual a sua opinião, se você acha que está faltando um porta-voz no governo? Meu abraço ao Marcos Carneiro. Eu acho que falta ainda uma assessoria de imprensa, né? Um porta-voz que faz esse papel. Eu tenho a impressão... Mas eu acho que tem um ministro, né? Tem um ministro, tem. Mas ele não está ainda... Acho que ainda não entrou em... não deram a missão para ele. Em evidência, né? Não deram a missão para ele. Mas eu tenho a impressão que se a gente for olhar, vejam bem, é quebra de paradigma. Vamos lá. O governo Bolsonaro é um governo revolucionário. Como tal, ele não copia muitos dos padrões. Exatamente. Nós temos que nos acostumar a essa quebra de padrões. E por enquanto, quem está fazendo esse papel realmente de porta-voz do governo é o Onyx. Mas o presidente continua falando na rede social. Sim, e dando entrevista. A palavra dele na rede social continua. O porta-voz principal do presidente Bolsonaro é a rede social. Continua sendo. E lá ele desmente os fakes e ele fala as coisas. Então eu tenho a impressão que esse novo modelo, ele às vezes pode assustar um pouco, porque a gente está acostumado com aquele outro modelo. Exato. O presidente vai para a furna do Palácio do Planalto e bota alguém para falar por ele. Né? O papagaio de pirata lá falando. Né? É como nós temos em alguns locais, né? Deixa para lá. Mas o nosso abraço ao querido Márcio Carneiro. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, é oficial da reserva, tem 71 anos, mesmo cotado para ser ministro da Defesa, assumiu o Gabinete de Segurança Institucional, pela proximidade ao presidente eleito.
O general Heleno foi comandante militar da Amazônia, né? Chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia. É um dos nomes de confiança da equipe do presidente Bolsonaro. As principais funções do futuro ministro desta pasta serão zelar pela segurança pessoal do presidente da República e pelo setor da inteligência, além de prevenir crises governamentais. Você acha que ele cuidou direitinho, deixando o presidente desfilar em carro aberto? Mais ou menos, mas dali não tinha saído. Mas deu certo. Deu certo, graças a Deus. Deu certo. Agora, tem uma frase do general Heleno que eu não posso deixar de citar aqui, que é emblemática, enigmática e, ao mesmo tempo, ela é todas as máticas dessa revolução chamada Jair Bolsonaro, né? Que é o seguinte, ele disse assim, abre aspas, eu não entendo, eu não vou repetir ipsis literis, mas eu não entendo como que um governo de um país como o Brasil, uma das 10 economias do mundo, uma das 10 maiores do mundo, abre mão de um serviço de informação, de inteligência. Realmente. Como um presidente da República pode ter a coragem de governar um país como o nosso, com 230 milhões de habitantes, sem saber o que está acontecendo no seu país e na sua vizinhança? Isso é de uma burrice, ele não usou a expressão burrice. Aí eu já fechei aspas e já estou entrando na nossa dialética. Isso é de uma burrice histórica. Porque os governos do PT abriram mão do serviço de informação, que é um negócio, mas nem o país mais simplesinho, do continente mais pobre, abre mão disso. O presidente precisa saber, né? Gente, o que está acontecendo à minha volta, como é que eu vou tomar decisão? E são informações que não são aquelas que saem na imprensa no dia a dia. Não. São as informações que não saem na imprensa. Sai, exatamente. É essas que ele precisa. Né? Os serviços de embaixada, segundo um amigo que é diplomata me disse, já o mês passado, ele é diplomata de carreira, atualmente ele está na Europa, ele estava aqui de férias, nós fomos almoçar juntos, ele falou assim, Henry, as embaixadas não passam mais informações porque não pedem. Nós sempre tivemos uma missão que era a seguinte, onde nós estamos lotados, porque o embaixador, ele é quase que um espião. Mas ele é isso, não é outra coisa. Ele tem dois trabalhos, espionar e fazer o comércio. Isso, abrir portas, dar informações para quem... E eles não faziam isso, porque não adiantava, eu vou colher informações, diz que tem centenas de discos de informação que foram passados por Palácio Planalto, porque que inclusive disse que alguns embaixadores, numa determinada época, disseram, olha, não importa, me peçam ou não me peçam, se não me pedir, eu vou produzir do mesmo jeito e vou mandar para lá. Então eles mandavam para o Itamaraty. Cumpriam o dever deles. Mas não se usava isso. Quer dizer, então aonde eu buscava informações, gente? Numa garrafa de cachaça? Realmente. Né? No papo de desculpa, não quero desmerecer, nós tomamos a nossa cachaçinha e com limão e açúcar é uma beleza. Mas espera aí, nós estamos falando de governar o país, gente. Você acha que o general Heleno está bem? Ele se encaixa perfeitamente sem contar que é um homem que tem as Forças Armadas do lado dele. Do lado, quer dizer, você não pode abrir mão de um aparelho que são os mais equipados. Exatamente. Esses são os mais equipados. O ministro da Secretaria de Governo, o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, 66 anos, é da divisão de reserva do Exército Brasileiro e chefiará a Secretaria de Governo, que tem status de ministério e é ligada diretamente à Presidência da República. Em 2017, ele tornou-se o secretário de Segurança Pública do Ministério da Justiça e ampliou a presença da Força Nacional de Segurança no estado do Rio de Janeiro. Já em 2018, o general virou consultor da ONU e comandou as forças de organização do Haiti e do Congo. Você acha que a pasta também entregue para o general Santos Cruz? Eu acho que está pelo currículo dele. Eu não sei se... Porque aí eu tenho algumas dúvidas, sabe, com relação pela característica da função. Né? Porque o que acontece? Nas Forças Armadas, a patente tem uma autoridade. Sim, sim. E ele determina e acontece. No serviço público não é bem assim. Você às vezes determina e não acontece.
né? E você nem sempre sabe detectar por que não aconteceu. Porque a atividade pública é uma atividade muito complexa. Então, eu acho que esse desempenho dele vai estar muito, muito ligado, porque veja que todas as missões que ele teve foram missões onde precisava do comandante, do indivíduo que faz acontecer e, se não acontece, pune. Eu não sei se esse tipo de perfil, nessa secretaria que vai lidar vai receber uma demanda grande de problemas, se ele vai ter o lado político, porque aí entra uma situação que é a seguinte: o gabinete do presidente da República, ele não pode ficar muito técnico, ele tem que ficar um pouco político. Porque ali se faz política também. Também, lógico. Né? E o que é a política, essencialmente? Ela é a arte em que você tem várias opções na mão e você tem que tomar uma decisão por uma. Né? Em geral, as decisões políticas sempre envolvem mais de uma alternativa. Eu acho que a presença de um general na Secretaria de Governo, no Ministério da Secretaria de Governo, é realmente um filtro para que se evite tomar lá da cá. Porque com o militar não tem muito dessas Isso coisas. Com certeza vai acontecer. Isso com certeza vai acontecer. Então eu acho que é daí, porque você sabe que é a Secretaria de Governo de qualquer município do Não, estado. Ela recebe todas as demandas que vão para o gabinete. Exatamente. Exceto as políticas. Exatamente. Exceto as demandas políticas. Né? Bom, vamos fazer o nosso intervalo comercial e a gente volta já para o segundo bloco. Da nossa imperial, estamos de volta para o nosso segundo bloco. Estamos entrevistando aqui, batendo um papo, não estamos entrevistando, estamos batendo um papo aqui com o mestre Dr. Henry Grazinoli. Ô Henry, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Dr. Sérgio Moro, talvez seja o mais conhecido, né? Ex-juiz federal, Sérgio Moro assumiu o Ministério da Justiça, incorporando a atual pasta de Segurança Pública e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o famigerado COAF, que hoje é ligado ao Ministério da Fazenda. Era, né? Ele será responsável pela Polícia Federal, pelo Departamento Penitenciário Nacional e pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. Entre outros, ele é graduado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, é mestre e doutor pela Universidade Federal do Paraná, tem cursos de extensão fora no exterior, né? Moro ganhou notoriedade ao condenar a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. O ex-juiz formalizou seu pedido de exoneração, concedido pelo presidente do TRF4, Thompson Flores. Que falar do nosso ministro, que já está lá no Ceará, resolvendo um problema de ordem interna de um estado cujo governador é do partido de oposição, hoje ao atual governo. Bom, Sérgio Moro talvez seja hoje a personalidade mais conhecida no Brasil. E talvez a personalidade brasileira mais conhecida no exterior. Aí estou, talvez, deixando de lado aí algumas personalidades esportivas, não estou considerando o presidiário Lula, porque ele também era muito conhecido, mas o Moro é uma pessoa que a população brasileira sabe quem é. E sabe quem é muito antes de ser anunciado como ministro e de aceitar o Ministério da Justiça. O ministro da Justiça agora, né, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, ele já essa semana deu uma resposta do que vai ser o ministério dele. Você bem disse, o Ceará está enfrentando uma crise, o governador não está dando conta, né? Lá fizeram oposição política ao presidente Bolsonaro, mas o Sérgio Moro, ao ser solicitado que a União intervisse com tropas lá da Defesa Nacional, né, do Batalhão de Defesa Nacional, para tentar diminuir a violência que tomou conta, inclusive, de Fortaleza, ele imediatamente liberou, e não só liberou a Força Nacional, como foi a Fortaleza. E eu acho tratar que do isso assunto demonstra o que o Bolsonaro falou, que ele hoje é presidente do Brasil. Ele não é presidente dos estados que votaram nele. Aí. E a presença do Estado imediata
rápida. Rápida. Sem titubear. Eu costumo dizer o seguinte, Paulo Magno, nós somos todos humanos e erramos muito. Podemos errar sim, o erro é tolerável quando você busca o acerto e eventualmente erra. O pior erro é a omissão. Exatamente. E no serviço público isso acontece demais. A omissão e a lentidão. Eu acho que tem tem decisões que têm que ser tomadas rapidamente. De imediato. Ah, deu certo, não deu certo, mas isso é outra coisa. Isso aí é o resultado que nem sempre os humanos conseguem controlar. Nós não temos essa capacidade. Mas, olha, eu acho evidente, o Sérgio Moro é a estrela, é a cereja do bolo, né? É uma estrela brilhante, um homem que tem uma luz própria hoje. Acho que ele tem a vocação de ser homem público. Para mim, Sérgio Moro é mais do que um juiz. Ele nasceu com esse carisma. Ele está fadado, né? A sina de Sérgio Moro é ser um homem público. E acho que quem sabe, o futuro dirá, né? O futuro dirá. A sina dele, sem dúvida nenhuma, é fazer alguma coisa de bom para o Brasil, como ele tem feito. Né? Exatamente. O ministro da Economia é Paulo Guedes, né? Paulo Guedes é um economista de 68 anos, foi escolhido para comandar o Superministério da Economia, que no governo Bolsonaro reuniu Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio. Durante a campanha eleitoral, ele foi chamado de Posto Ipiranga, né? Pelo então presidente. Era uma referência à propaganda do posto de combustíveis em que todas as respostas são encontradas no local, né? Quer saber? Pergunta ao Paulo Guedes. O futuro ministro, mestre em PhD pela Universidade de Chicago, é um defensor do liberalismo econômico e da menor participação possível do Estado na economia. Que falar do Paulo Guedes? Bom, eu não posso falar do Paulo Guedes sem voltar falar do presidente Bolsonaro, que com aquela simplicidade, com aquela autenticidade, dizia: o que eu não sei, eu pergunto. E o que eu não sei, eu não respondo. Então ele fez isso na campanha inteira. Então o homem, imagina você, um presidente, ganha uma eleição dizendo: eu não sei, pergunta no posto de Ipiranga, pô. Isso eu não entendo de economia. Vai lá e fala com o Paulo Guedes. Isso é de uma humanidade, de uma sinceridade que é absolutamente sensacional. Verdade. Então, eu acho que o Guedes, currículo ele tem. Ele é um homem publicamente pouco conhecido no Brasil. Mas é um homem que tem uma passagem pelo mercado financeiro, empresa de sucesso. Ele é um homem de sucesso. Exatamente. Né? Isso também é uma coisa importante, né? Então ele montou uma boa equipe, e o que ele está dizendo, o discurso dele, por exemplo, de reforma tributária, de reforma da Previdência, de redução drástica dos gastos do Estado, de diminuição do tamanho do Estado, foi dito na campanha do Bolsonaro o tempo todo. Campanha, não tem nada de novo. Não tem novidade nenhuma, né? E apoiado, e nós sabemos hoje que isso é absolutamente necessário. Porque nós não temos outra alternativa. Exatamente. Então eu acho que é o homem certo no momento. É evidente que você falou da junção de ministérios, né? Eu acho que num primeiro momento isso aí foi feito, e para mim é conselho do ministro da Economia. Ele deve ter aconselhado o presidente a fazer isso, porque eles precisam reduzir o tamanho. Enxugar a máquina. Tem que reduzir. Agora, eu tenho a impressão que com o desenvolvimento da administração vão ser feitos ajustes. Nada não pode ser descartado, por exemplo, a criação de um outro ministério mais adiante, para cuidar de uma dessas partes especificamente. Sim. Mas no momento ele fez o certo. É o que era preciso. O ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, foi bem escolhido. Ele é um colombiano, né? Foi escolhido um dia depois do Bolsonaro desistir da indicação do Mozart Neves Ramos, por conta de pressões da bancada evangélica. Para os religiosos, Ramos seria muito progressista e não encamparia propostas como a escola sem partido. Vélez é professor emérito da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, se formou em filosofia pela Universidade Pontifícia Javariana em 1964, graduou-se em teologia no Seminário Conciliar de Bogotá em 67, concluiu o mestrado de filosofia da PUC do Rio de Janeiro em 74 e o doutorado de filosofia da Universidade Gama Filho em 82. Informou o Bolsonaro via Twitter todas essas qualificações do ministro. Também é autor de A Grande Mentira, Lula, o Patronalismo Petista, publicado em 2015. É o primeiro estrangeiro confirmado no governo do Bolsonaro.
o ministro da Educação... Aliás, ele não é estrangeiro, porque ele é brasileiro naturalizado. Ele é brasileiro naturalizado, E ele pode, de acordo com a Constituição, exercer esse cargo sem nenhum problema. Só não pode ser eleito senador ou presidente da República. Então, vejam bem, ele é um desconhecido da opinião pública de um modo geral. No meio acadêmico, ele é tido como um homem extremamente conservador. Ele é um conservador, inclusive pela própria formação, um homem que vê na educação um processo de criação de um homem, de um cidadão com valores inafastáveis. Ele não acredita na volatilidade dos valores ao longo da vida. Para ele, a criança, por exemplo, ela tem que ter uma formação muito densa, muito estrutural, principalmente no ensino fundamental. Vem dele essa ideia de reforçar o ensino básico, que a gente chama. O ensino básico. Bom, eu acho que não dá para a gente tecer sobre ele uma avaliação antes de ver o processo que vai ser feito na nossa educação. Exatamente. Nós temos um problema, se é que é um problema, eu diria. Eles vão enfrentar uma barreira. Os professores, principalmente da rede pública e os professores porque muitos, de terceiro grau. Exatamente. Muitos não concordam com uma visão mais radical no que diz respeito à formação básica. Isso eles vão ter que fazer o convencimento. Não estou aqui fazendo uma crítica aos professores no sentido de que eles... Não é isso. Eu estou falando que é uma orientação. Nós somos professores. Nós somos professores. É uma orientação que vem de uma política, de políticas ao longo dos anos. Né? Então, isso vai ter que ser adaptado. Então, por exemplo, na área de educação, eu não consigo enxergar a curto prazo, e seria uma injustiça a gente exigir a curto prazo, mudanças, porque isso vai demorar. Não sei nem se o presidente Bolsonaro consegue concluir isso num mandato só. Porque vai ser talvez a reforma no sistema de ensino, discussão curricular, isso tudo, isso vai demandar muita polêmica. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi uma boa escolha? Deputado federal, médico, ortopedista, Mandetta já está comandando a pasta da saúde do governo Jair Bolsonaro, ex-secretário de saúde de Campo Grande. Ele responde ao inquérito aberto enquanto estava no cargo. Ele é investigado por fraude de licitação, tráfico de influência e caixa 2 na implementação de um sistema de prontuário eletrônico. Pesou na indicação, entretanto, o apoio de membros do setor. Ele é uma indicação do pessoal da área da saúde, sem dúvida nenhuma. Isso aí a gente sabe, isso foi noticiado. Ele tem o apoio, porque ele é conhecido. Ele fez um trabalho em Campo Grande muito bom. Independentemente dessas questões de problemas legais. Até ser investigado é normal. É normal. Quem ocupa o cargo público geralmente é investigado mesmo. Cargo de secretário, de prefeito, o cara sempre tem uma investigação. Né? Uns com razão, né? E outros não. Então, a verdade é a seguinte, nós temos um secretário de saúde que, assim como o ministro da Educação, o ministro da Saúde é uma incógnita, sabe? Só que na saúde é muito mais fácil, se é que eu posso usar essa palavra, do que na educação. Porque na saúde, você tem a implantação de programas, ela depende muito mais de uma organização administrativa. Gestão, do que na educação. A área da educação não é só um problema de gestão. Ela é um problema de convencimento. Exatamente. De pessoas. São pessoas que fazem acontecer. Na saúde, você tem uma gestão. Normalmente, o setor médico, né, o setor de auxiliar aos médicos, eles respondem quando você tem uma gestão honesta, quando você tem uma gestão com propostas boas, né? E lá em Campo Grande, até onde eu sei, funcionou bem a administração dele. Agora, ele não é um homem ele foi indicado, claro, nomeado pelo Bolsonaro, mas a área de saúde, porque parece que ele tem um trabalho muito bom, inclusive nas organizações médicas, é um sujeito que fez política na área das associações, ele é muito conhecido por líderes aí em vários lugares do Brasil, né? Então, com essa projeção, a gente tem que acreditar, mas vamos esperar para ver, né? Ernesto Araújo para o Ministério das Relações Exteriores foi uma boa escolha? O diplomata atua neste momento como diretor do Departamento dos Estados Unidos, Canadá e Assuntos Interamericanos
do Itamaraty. E apesar de ter alcançado a posição de embaixador, né, ministro de primeira classe na hierarquia do ministério, jamais conduziu uma embaixada brasileira. Durante a campanha eleitoral, o Araújo defendeu abertamente a candidatura do presidente Bolsonaro por meio de um blog na internet, no qual chamou o PT de partido terrorista. O Araújo, para mim, é um ponto de interrogação. Eu tenho dúvidas quanto à maneira como ele vai conduzir a política externa. Acho que ele é pouco experiente. Porém, me parece que ele tem uma característica, Paulo, de ouvintes da Rádio Imperial, que é uma característica que agrada ao presidente Bolsonaro. Além da cultura, evidentemente, que Araújo tem, ele é um homem que respeita orientações que partirão do presidente. Política externa é um assunto que, a meu ver, será tratado no Palácio do Planalto. Perfeito. E não no Ministério de Relações Exteriores, não no Palácio como foi no passado. Enquanto os nossos, a ex-presidenta e o ex-presidente não faziam nada, faziam negócios com países que não mereciam diretamente, aí eles faziam os negócios, a relação internacional, quer dizer, que era uma fachada, era um teatro, ficava para o ministro das Relações Exteriores. Então ele atuava sozinho. Esse perfil de agora me parece diferente. Relações exteriores, quem fará será o Palácio do Planalto. Exatamente. E ele será apenas o secretário intermediário que fará isso. Perfeito. Acho que acaba dando certo. O ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo da Silva, é uma boa escolha. Foi chefe do Estado-Maior do Exército, comanda o Ministério da Defesa. Desde setembro, Silva ocupou o cargo de assessor especial do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal. O general da reserva tem um extenso currículo dentro das Forças Armadas, incluindo o cargo de comandante militar do leste e a liderança de tropas em missão do Haiti. Também foi chefe da Autoridade Pública Olímpica dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, indicado pela então presidente Dilma Rousseff. Formou-se pela Academia Militar das Agulhas Negras em 76, um ano antes do presidente eleito Jair Bolsonaro. Que tal? Bom, olha, vamos atentar para esse ministro. Olhos nele, porque esse homem tem um papel fundamental, na minha modesta análise, no governo de Jair Bolsonaro. Acho que ele já demonstrou isso quanto assessor do ministro Dias Toffoli, né? Já. Mas ele tem uma das missões do general é reforçar as Forças Armadas, reconstruir e reequipar as Forças Armadas. Será papel dele, intermediar isso com o gabinete da Presidência da República. Não os ministros militares. Ministros militares não vão fazer isso. Quem vai fazer isso vai ser ele. Faz parte do Programa Nacional de Segurança e uma das questões principais que nós temos hoje é o policiamento das fronteiras do Brasil. Porque as nossas Forças Armadas estão sucateadas, né? Completamente. Foram sucateadas de propósito. De propósito, exatamente. Né? Eu acho que o retorno de um ministro militar a essa pasta foi importante. Sem dúvida nenhuma. E um homem com trânsito no gabinete da Presidência da República. Exatamente. Então ele vai reequipar as nossas Forças Armadas, especialmente Exército e Aeronáutica. Nós temos necessidade disso, porque nenhum plano de segurança pública vai funcionar no Brasil se nós não melhorarmos a fiscalização de fronteira, por onde entra a droga, por onde entra a arma, por onde entram clandestinos. Então, nós precisamos. E esse papel da Força Armada. Agora, tem que ter equipamento, tem que ter gente, tem que profissionalizar determinados setores. E houve, nos últimos 25 anos no Brasil, uma desmobilização das Forças Armadas, proposital, evidentemente, orientada por uma ideologia que não queria ver... um viés ideológico totalmente... Não queria ver as Forças Armadas com poder. Né? Então, eu tenho a impressão que esse ministério é um ministério que tem essa importância, essa função estratégica importante. Você destacaria mais algum ministério assim? Não, o Ministério, eu acho que o Ministério da Agricultura, com aquela ministra que é deputada, me falha agora o nome dela, que foi uma indicação, inclusive, do pessoal do agronegócio, que dá, eu tenho a impressão que nossa agricultura,
agora dirigida pelas pessoas que entendem do mercado, Sim. e não por um político visionário, Sim. muito provavelmente o Brasil vai assumir uma liderança nos próximos anos em produção agrícola. Também acho. Nós já somos líderes em disso. produção de café, já somos líderes em produção de soja, mas nós vamos crescer. Exatamente. E o agronegócio ele é muito importante porque comida, todo dia as pessoas precisam. Exatamente. Né? Ninguém É vive diferente de outros commodities que nem sempre, ou que tem produção fácil de jogar. Comida não. Exatamente. O Henry, a desburocratização e o enxugamento da máquina pública, a melhoria da qualidade de serviços prestados à população brasileira estarão sobre a mesa. Nesta quinta-feira passada, mais de 300 funcionários comissionados que integravam a Casa Civil da Presidência da República na última gestão foram exonerados. A medida foi adotada para uma nova composição de equipe mais alinhada com o novo governo. O que você achou disso? Achei excelente, até porque eu duvido que não tenha gente sobrando. Claro que deve ter. Né? A política de governo dos últimos anos foi no sentido de botar lá dentro todo mundo que fosse aliado. Né? Você dá um salário para ele e ele fica na rua falando bem do governo. Ele não trabalha. Exatamente. Né? Existia um esquema, olha, eu vou falar de Petrópolis. Há uns anos atrás tinha um esquema aqui onde determinados cargos comissionados, o sujeito tinha um cargo, não é, no governo do estado ou na prefeitura, mas a função dele era andar dentro do ônibus, nos ônibus, falando bem do prefeito, falando bem do governador, era um negócio maluco. Aliás, tem alguns. Bom, então o sujeito, ele tinha um emprego lá, muitas vezes ia lá, batia o cartão, ia para a esquina, para o bar, para a padaria, pegava o ônibus, e aí ninguém conhecia, porque geralmente são desconhecidos. E aí fica participando do debate, dá a impressão que é o povo que está fazendo isso. Na verdade, são pessoas pagas, recebem dinheiro público, dinheiro dos impostos, para fazer esse tipo de trabalho. Eu duvido que isso não fosse feito lá na Presidência da República. Então tem que limpar, tem que tirar mesmo. Você é a favor de que a produção agrícola em terras indígenas deva ser liberada? Eu sou a favor. Eu sou a favor. Veja bem, não dá para você... como que o Estado pode pensar em fazer política para índio? O que o Estado tem que fazer é proteger o que o índio quiser. Veja bem, o índio hoje quer se integrar, ele quer fazer uma faculdade, ele quer fazer tudo, ele quer participar. A cultura indígena pode ser preservada, mas ele tem que... isso é uma decisão deles. Isso não pode ser... É muita utopia achar, eu acho até que é uma arrogância a sociedade aqui, chamada civilizada, achar que nós temos que dizer o que o índio vai fazer. Agora, por exemplo, o governo, nós temos, o Brasil hoje é o país que mais tem tribos que não têm contato com a civilização. As chamadas tribos que estão vivendo isoladas. Nós temos, o maior número é no Brasil. E o governo preserva isso. Olha, se eles querem continuar naquela condição, cabe ao Estado garantir. Porque a Constituição... Dentro do Estado brasileiro, não dentro de um Estado Yanomami. Não, de um Estado brasileiro. E a Constituição, ela dá essas garantias. Agora, você, a partir daí, querer dizer o que o índio tem que fazer, você tem tribos aqui que estão mais na região sudeste, mais ao centro-oeste do Brasil, que já são totalmente civilizadas, já falam o nosso idioma, e querem produzir, querem ganhar seu dinheiro, por que não? Por que a decisão de estabelecer monitoramento de ONGs pode parar no Supremo Tribunal Federal, o Henry? Aí eu acho que isso pode parar no Supremo, sim, porque aí já, vamos dizer assim, é um certo exagero. A contradição é a seguinte, veja bem, o discurso e a promessa do governo que assumiu é um Estado liberal, um Estado mínimo, né? A participação mínima. Então, a contradição é falar em controle de organizações não governamentais. Não temos que fazer esse controle. Agora, nós temos que controlar o dinheiro público que vai para elas. Para elas, isso. Né? Isso, se parar no Supremo, não vai vencer. Porque fiscalizar o dinheiro público é o Estado que tem esse dever e esse poder. Né? Agora, controlar não. Então eu acho que está havendo o discurso que está sendo plantado aí em parte da mídia é que o governo quer controlar. Talvez a palavra controle tenha sido usada, mas erradamente, porque na verdade é controlar a verba, o dinheiro público que vai para a ONG. Porque, por exemplo, não faz sentido você colocar dinheiro numa ONG chamada Movimento Sem Terra, onde os camaradas estão invadindo propriedade privada, quebrando o direito de propriedade da Constituição, fazem loteamentos, depois vendem, porque não tem um projeto. Eu não conheço. Não tem mesmo, não. Na minha ignorância, nenhum projeto
de infraestrutura, de reforma que tenha dado certo patrocinado pelo MST. Então, para que eu vou botar dinheiro de imposto lá? Não faz o menor sentido. Não tem o mesmo. O novo presidente falou sobre as expectativas de investimento em infraestrutura, criando os editais de concessões de portos e aeroportos aprovados no ano passado. Já na Câmara dos Deputados, o PSL, partido do presidente, articula apoio à candidatura de Rodrigo Maia do DEM à presidência da Casa. Isso foi uma boa? Bom, no meu modesto conhecimento sobre política no Congresso Nacional, eu acho que foi uma boa, sim. Foi uma decisão correta. Não é momento de abrir frente de luta dentro do Congresso Nacional. É preciso entender o seguinte, metade do Congresso está chegando novo. É gente que vem dos partidos como o PSL, que só com deputados federais elegeu 52, né? Mais o PSC e tantos outros. É preciso que esses novatos conheçam aquilo ali, que eles saibam o movimento que se faz ali. O Rodrigo Maia é um deputado, o DEM apoiou o presidente, né? Não com aquela ênfase enorme, mas deu apoio. E tem um pensamento, os democratas têm um pensamento liberal muito próximo da realidade que hoje o PSL prega, né, a partir do discurso de Jair Bolsonaro. Eu acho que foi uma decisão correta. Ele já é presidente, ele conhece o mecanismo da casa, ele tem um grupo para que o esse apoia. Primeiro ano de governo é muito importante. Eu acho que é importantíssimo. Não dá para fazer guerra política lá dentro. O que tem que fazer é guerra para aprovar projetos. Disputar a mesa, disputar as comissões, isso aí eu acho que o Bolsonaro... Aí ele fez valer a experiência dele. Ele conhece aquilo lá dentro. Pois é. Agora, o afastamento dele disso tudo, como é que você vê? Eu não acho que ele afastou, não. Pelo menos ele diz. Eu não tomo conhecimento disso. Não. Aí, presidente, não minta. É só uma mentirinha, vamos aceitar. Não afastou. Ele foi lá, foi ele que disse, olha, o Onyx, era apoio lá. Claro que ele tem uns conselheiros, mas ele tem experiência lá dentro. Lógico. Vamos apoiar o Maia, né? Vamos apoiar o Rodrigo Maia, ele já tem um domínio da casa, preside, que não é fácil ser presidente, né? Porque aqui entre nós também, se fosse sair um candidato pelo PSL, seria o deputado mais votado, seria o filho dele. Eu acho que seria uma espécie de nepotismo. Né? Não ia funcionar. Não ia ficar legal, não ia ser legal, né? Não ia, não. Ali não pode, ali o equilíbrio é diferente. Tem um deputado que sempre repete uma frase, ele diz assim: aquilo ali é uma casa política e as forças que regulam os ventos que sopram ali não são os mesmos ventos que sopram lá fora. Exatamente. Achei até legal a indicação do Major Olimpo para presidente do Senado, né? Que aí a presidência do Senado sim fica com o PSL e o presidente do Congresso e o PSL. Senado tem que afastar a sombra do Renan, né? Exatamente. Tem que afastar aquela sombra. Aquilo é uma sombra maldita, Deus que me perdoe. Henry, para que a gente pudesse finalizar, o vice-presidente general Mourão participou da reunião ministerial. Você acha isso correto? Porque eu me lembro que há algum tempo aqui ouvimos do nosso ilustre ex-presidente Temer de que ele não participava das reuniões ministeriais nem de reuniões com a presidente. Você acha isso legal? Eu acho. Nos estados e municípios deveria ser assim. O vice-presidente, ele é da mesma chapa. Nós vivemos... Não é figura decorativa, né? Não. Foi-se a época em que você elegia, você votava para presidente e votava para vice. Às vezes o vice era um presidente, o vice de outro partido. O caso do João Goulart. João Goulart, né? Que era totalmente oposição PTB ao Jânio, né? Então, eu acho que faz muito bem o Mourão participar das reuniões. Ele precisa saber o que está acontecendo, ele tem que estar ciente, porque, por exemplo, agora mesmo o presidente, já sabemos que lá pelo dia 12 o Bolsonaro vai se submeter à cirurgia para tirar a bolsa de colostomia. Eu disse que vai ser 28. Já mudou para 28 agora, Então antes era dia 12, 13. E naturalmente, se ele se afastar da presidência, Mourão vai assumir. Exato. E Mourão tem que estar sabendo o que está acontecendo. As pessoas têm que ter o hábito de lidar com ele no dia a dia. Porque uma coisa importante isso, né? Muito importante.
nós queremos agradecer a tua participação aqui. Eu acho que nós levamos aos nossos ouvintes aqui uma pincelada, ainda que rapidamente, porque falar em 1 hora dos ministros é uma coisa um tanto ou quanto difícil. Mas demos uma pincelada aqui sobre os ministérios, sobre o novo governo, sobre o que está acontecendo no nosso país. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente precisa mostrar ao povo, numa isenção política, sem paixões, daquilo que realmente o nosso país está caminhando. Qual é a trilha que nós estamos seguindo? É verdade que nós temos opositores, mas são as viúvas que ficam chorando, se lamentando de terem perdido as tetas do poder, porque o que estava lá era única e exclusivamente isso. Então a gente sente que realmente ficar torcendo pelo pior não adianta. Ficar apontando, como nós vemos às vezes aí, determinados críticos ao presidente, que não deram ainda 1 semana de governo e já estão começando a querer apontar defeitos de coisas que eles nem conhecem os meandros para poder se avolumarem a falar determinadas coisas. Então, nós estamos aqui isentos de qualquer paixão e analisamos com frieza o novo governo que ora inicia a sua jornada. Quero te agradecer a tua participação. É sempre muito importante tê-lo aqui conosco. A gente sempre abusa da sua presença aqui, mas é importante porque em determinados assuntos nós temos você que tem uma visão ampla, melhor e conhecimento também para poder dialogar conosco e poder levar aos nossos ouvintes informações que são realmente necessárias. Eu queria agradecer e lembrar rapidamente, me ocorreu aqui, quando você falava sobre isenção, não é? A importância do trabalho que a Rádio Imperial fez nesses últimos anos, tão difíceis, tão polêmicos, os debates, as pessoas que vieram a esse microfone, que serviram para ilustrar tudo isso. E aí me ocorre a ilustre figura do saudoso Sobral Pinto, o grande jurista brasileiro que, quando apoiou o movimento de 64, né, o movimento militar de 64, na época ele era um homem que já defendia as liberdades, ele sempre foi um advogado da verdade, da liberdade, apoiou naquela ocasião o movimento de 64, porque ele dizia que o Brasil sofria uma ameaça comunista, como de fato é verdade, né? Sim. Isso a história comprova, só para quem não quer enxergar. E tempos depois ele também criticou os militares, dizendo que eles tinham exacerbado e que eles tinham que ter devolvido o poder ao voto, né? Exato. Então, pensando em Sobral, eu digo para você o seguinte: o nosso serviço, quando a gente tem um microfone à nossa frente, é procurar a verdade dos fatos. E hoje nós temos uma linha que é a linha que o povo brasileiro escolheu. Se amanhã não for bom, seremos os primeiros também a dizer, olha, não foi bom. Exatamente. Né? Temos o direito de mudar. Temos o direito de mudar, é isso. Nós, como ele fez. Né? Então, acho que a figura do nosso querido Sobral Pinto cabe nessa tua fala hoje. Agradeço demais a oportunidade, mando um grande abraço a todos e aos ouvintes da Rádio Imperial. Pois nós também queremos agradecer aí as manifestações de carinho que recebemos por ocasião da passagem das festas natalinas, né? Agradecer aí a audiência da Norinda, Nair, e também, particularmente, da Eunice, que está lá em São Paulo, sabe? Está ouvindo a gente pela internet, né? Pelo aplicativo aí da Rádiosnet, ou então pela Rádio do Brasil, no computador, né? Eunice, aí um beijão para você e fiquem agora com o programa Plantão Imperial. O Joênis hoje? O Joênis está de férias? Esse rapaz tira muitas férias. Ô Joênis, tu tá tirando, depois que ficou avô, tá ficando vagabundo? Ora, vejam só. Rapaz, muitas férias. Mas ele será substituído aí à altura pelo nosso Lucas Messori. Né, Lucas? Então estará com o Plantão Imperial aí. Um abraço a todos.
Até semana que vem, quando estaremos aí com mais um programa Nós Servimos. Fui.